eu percebi algumas coisas que a gente tem alguns problemas parecidos. Eu acho que a gente vai conseguir encontrar algumas coisas sobre o modus operandi do Centrão. Porque quando eu vi o Renan até falou de você, sobre as tretas aí na cidade, uma galera tentando te retaliar e tudo. E eu lembro que em 2021 em Goiânia, quando eles aumentaram o IPTU e a gente foi para cima dos vereadores, os caras ficaram meio assustados, porque eles tentaram aprovar o aumento do IPTU de 100% aqui em 2021, cara. Tipo assim, 100%, do nada. Num prefeito que caiu de paraquedas, o cara, ele foi eleito como vice do Maguito. O Maguito faleceu de Covid em 2020, antes de assumir praticamente, assim. Então, desde o começo, foram 4 anos desse cara que ninguém votou nele na prática, né? Todo mundo votou no Maguito, ele assumiu, lá caiu de paraquedas, fez uma péssima gestão. Goiânia, que era uma cidade limpa, na gestão dele, passou por diversas crises do lixo, uma porcaria do caramba. Esse mesmo cara foi lá e levou uma reforma no Código Tributário que causava um aumento de 100% no IPTU daqui de Goiânia. E olha o absurdo dos caras. Dos 35 vereadores de Goiânia na época, 31 votaram a favor. 2 tiveram abstenção e 2 votaram contra. 35. 31 votaram a favor. E assim, quando a gente foi pra cima dos caras, tem um vereador em específico, o sargento, pô, o cara roubou o celular da gente, tentou agredir, e aí deu toda a treta, a gente pediu cassação do cara, saiu na mídia, aí o cara quietou e aprendeu a respeitar, mas pra mim foi muito novo, porque naquela época eu não vi nada, eu queria ser um cara dos bastidores, isso meio que me puxou pra treta e eu não consegui sair. E conta pra mim como é que foi esse contexto e como é que você se inseriu nesse meio. Então, é assim, para começar, eu tenho que voltar lá atrás, assim, eu não era um agente político, eu sempre fui um cara que acompanhava a política de longe, era o cara que criticava quando errava, elogiava quando acertava, o famoso isentão, né? Minha família tem um jornal aqui em Americana, é um jornal tradicional, nasceu na época do Estado Novo, na época de Getúlio, onde o contexto era que não existia mídias independentes. Então, você tinha enorme dificuldade em criticar o governo. Meu avô, ele escrevia, ele mandava artigos na mídia estatal, só que não eram publicados. Então, com essa dificuldade, ele falou, por que eu não abro meu próprio jornal? Então ele começou, na época era tipografia, era um modelo muito rudimentar de se fazer jornal. Era impresso letra por letra, era muito complicado. Mas ele começou junto com os irmãos Mantovani aqui, e foi sempre um jornal combativo, né? Escrevia, por muito tempo, os artigos dele influenciavam as decisões da cidade. Hoje nós temos 2 rádios também, e conforme eu fui crescendo, eu fui pegando gosto pela política, me informava sobre política municipal, pouca coisa sobre política federal, era muito menos ideológico do que é hoje, né? O papo de ideologia esquerda-direita é um papo, acho que, muito moderno. Foi desaflorando mais quando o Bolsonaro surgiu, na época do impeachment da Dilma. E eu fui me interessando mais até que chegou um momento que eu abandonei e falei, quer saber, chega, não quero saber disso, é muito estresse. Teve uma época que era um prefeito bem sem vergonha, que o jornal batia de frente, inclusive o prefeito foi cassado e teve um mandado de prisão expedido. E depois eu abandonei. Né? Daqui a pouco começou a surgir impeachment da Dilma. Eu trabalhava lá na época que o MBL passou por Americana, na caminhada de São Paulo até Brasília. E eu falei, cara, esses caras estão fazendo um negócio diferente, eles estão conseguindo chamar atenção, né? É um negócio legal. Eles acamparam, eu falei, pô, e hoje inclusive, eu me arrependo, né, de não ter participado daquela marcha. Eu falei, putz, se eu participasse disso, seria uma puta história legal para contar para meus filhos, para os meus netos um dia, né? Mas enfim, aí eu comecei a acompanhar o MBL daquela época, Kim Kataguiri, o finado Fernando Holliday, né, que hoje é um bolsonarista Zé Ruela, a gente tá vendo aí essa palhaçada que ele tá fazendo. Que cara, que sujeitinho, não? Enfim. E aí comecei a acompanhar o MBL, gostei pra caramba, sempre se mantendo coerente, até que em 2019 eles começaram a bater no Bolsonaro. Eu falei, cara, esses caras são diferentes. Tipo, eu fui na mesma onda, e eles começaram a me conquistar ali. Foi numa época que o Novo começou a pender pro bolsonarismo, eu também era novista, né? Eu financiava assim, eu contribuía com uma mensalidade lá, sei lá, R$ 35. E quando eles penderam para essa barca bolsonarista, eu falei, bom, eles já não me representam mais, vou pegar esse dinheiro aqui, vou cancelar e vou começar a passar para o MBL. Então eu comecei a mandar um dinheiro para o MBL lá, pouca coisa, né? Só que era do cara que ficava reclamando no WhatsApp, discutindo com amigos, falando, mas isso não sei o quê. Só que até que chegou um ponto que um amigo meu falou, cara, o que você vai mudar na sua realidade, na sua sociedade, discutindo com nós aqui no WhatsApp? Isso foi começo de 2024. E eu falei, caralho, esse cara tá certo, né? Esse cara tem uma razão, tem um ponto. E aí em 2024 teve a campanha do Rafael Macris aqui, em julho de 2024, que aí veio o Arthur, veio o Kim, veio o Renan, veio todo mundo. Eu não estava tão cracudo na bolha do MBL. E falei, quer saber? Eu vou lá, fui.
E ali os caras me conquistaram de vez. Eu falei, esses caras são inteligentes, eles estão há 10 anos sendo coerentes, sendo corretos, éticos. Óbvio que existe um erro ou outro, como os áudios do Arthur, isso foi um erro bobo, porque assim, todo mundo está sujeito a cometer, não é um erro de desvio ético, né? Eu falei, cara, se eu quero fazer uma diferença, se eu quero botar a mão na massa, botar a pele a jogo, eu tenho que começar de algum lugar. Escolhi, e a partir dali eu comecei a militar, comecei a me aprofundar, a estudar, porque a pior coisa que tem é falar sem saber do que você está falando, né? Eu tenho medo de, por exemplo, chegar aqui nessa live e falar uma besteira, passar vergonha. E aí, em janeiro não, em novembro eu entrei na academia. A academia demorou para ser efetivada, mas em novembro eu já estava na academia MBL. E aí começou e foi um negócio meio que natural, né? Eu entrei como espartano, para quem não sabe, espartano é o cara que é de bastidores, né? É o cara que articula. A melhor casa, cara. Então, eu comecei como espartano. E aí surgiu esse papo do IPTU em americano. É aí que começa o negócio. Eu vi que saiu no jornal, ninguém falando, não estava dando um assunto polêmico, só que não estava dando a polêmica necessária. Pô, o prefeito quis aumentar 20% de um ano para o outro. Aí eu falei, pô, ninguém tá falando, velho. Aí eu falei, quer saber? Foda-se, eu vou falar. Peguei a câmera, fui lá na Câmara dos Vereadores, cheguei lá, vi, não teve discussão, os vereadores simplesmente liberaram a pauta, votaram, não explicaram as suas votações, não argumentaram, não teve. Eu falei, cara, isso não é possível. Os caras eles são a última barreira que impede que a prefeitura tome decisões desse tipo para proteger a população, e eles simplesmente tomam e não nos explicam, né? Eu falei, cara, isso tá errado, né? Tá errado. Porque assim, se tivesse sentido, eles poderiam ao menos explicar as questões técnicas, né? Mas não, eles pegaram, votaram, são 18 vereadores americanos. 16 a favor, 2 de oposição contra. Uma delas é a professora Juliana, que é do PT, então ela é oposição, né? E aí eu falei, caramba, que coisa estranha. Eu peguei a câmera e falei, pessoal, votaram, não sei o que, fiz aquele vídeo, postei, e começou a rodar nos grupos de WhatsApp, né? Começou a rodar nos grupos de WhatsApp, as pessoas vinham falar comigo. Eu cheguei no banco e falei, cara, acabei de ver um vídeo seu aqui falando de PTU. Eu falei, pô, que legal, né? E aí eu tinha uma certa vergonha, um certo medo de aparecer. Mas aí depois que apareceu foi natural. Bom, agora eu já assumi esse papel, já virei, entre aspas, um agente político, estou influenciando uma opinião ou outra, e eu gostei. Saiu uma notícia lá num portal, Chapa Branca, que apoia o prefeito, falando que a MBL de Rafael Macris aposta um novo nome americano, que era Guilherme Medon. Óbvio que era só uma opinião deles, porque o MBL não aposta em mim, o MBL não tem esse... É bom deixar claro, né, que o MBL não tem esse contrato formal comigo, eu sou um mero aluno da academia, fazendo o papel de um cidadão, que é cobrar, né? E aí passou, fiz uma campanha legal de uma semana, porque tinha uma segunda votação, bastante gente, a segunda votação a Câmara Municipal lotou, e mesmo assim passou, né? E aí eu pensei, e aí você falou dos resquícios do Centrão, né? Da cara do Centrão nessas atitudes. E é exatamente isso. Eu comecei a pensar, cara, qual que é o sentido, né, Nolete, de passar um aumento de 20% sem conseguir explicar? Todo tipo de argumento foi dado. Ah, porque a tabela da cidade está defasada. Ah, porque não sei o quê. Primeiro, que para a tabela da cidade estar defasada, você tem que comparar com alguém. Você vai comparar com quem? Você vai comparar com São Paulo, com Campinas, com Indaiatuba. Cada cidade tem a sua realidade. Cada cidade tem o seu nível de urbanização, o seu nível de favelização, enfim. A americana tem a sua realidade. E ano passado a gente terminou no azul. Qual que é o sentido de aumentar 20%? Se você quer tirar a defasagem, por que você não pode aumentar inflação mais 1%, inflação mais 1%, ano após ano, a longo prazo você vai conseguir tirar essa defasagem? Porque de um ano para o outro, as custas da lomba da população, né? E aí eu falei, Exato. cara, qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido disso? Se eu estiver falando muito, você me interrompe, tá, Noê? Não, tá bacana, continua. Tá. E qual que é o sentido disso? Aí eu fui parar para ver. Junto dessa proposta de aumentar 20% no IPTU, mais 2 propostas foram enviadas pela prefeitura. Só para resumir, onde o objetivo final era fazer caixa para 2026. E aí você pensa, pô, o que tem em 2026? Eleições, né? Aí você fala, tá, tem eleição. E a americana tal, precisa eleger um deputado para trazer emenda. Emenda vai comprar base, reformar a praça para ganhar voto. Aí eu tenho uma memória um pouco boa, né? Modéstia à parte, eu tenho uma memória boa.
Aí eu lembro de uma entrevista que o prefeito eleito deu. Assim que ele foi reeleito aqui com 78% dos votos. Muita coisa. Uma cidade conservadora, né? Aquele conservador fake, Deus, pátria, família, enfim, do conservador do Valdemar. Aí ele foi reeleito nas bases bolsonaristas, né? E a primeira entrevista que ele deu, ele falou o seguinte: Americana irá trabalhar para eleger um deputado na próxima eleição. Aí beleza, eu guardei isso. E aí eu comecei a notar o filho dele aparecendo em inauguração de praça, inauguração de quadra, em todo tipo de publicação, de não sei o quê, e o filho dele aparecendo mais que o prefeito. E aí, qual que é a moral da história? O prefeito aumentou, fez caixa, vai despejar um monte de dinheiro para reformar praça pública, para asfaltar aquele asfalto ruim que em 2 meses está tudo esfarelento, para aparecer, para eleger o filho dele deputado. E aí você fala, beleza, então o cara se elege às custas de um populismo barato, que é o Bolsonaro, prometendo ser diferente e combater a esquerda, combater os problemas do Brasil, mas ele se elege numa base patrimonialista que é a cara do Centrão, que no final das contas é um dos maiores problemas brasileiros. Então, qual que é a sua pauta? Como que você vai mudar o Brasil fazendo cometendo os mesmos erros que o patrimonialismo brasileiro comete, né? Então, eu acho um absurdo, foi aí que eu comecei a aparecer, falar e vamos para cima, é isso. Cara, isso que você falou é muito interessante, inclusive todo mundo que está nos aqui, se inscreva no canal, like, mande sua contribuição aqui no chat, mas eu trouxe um panorama muito interessante e parece que esses caras do Centrão, eles têm meio que uma receita de copia e cola, porque isso que eles estão fazendo aí agora eu vi acontecer aqui em Goiânia. Porque a cidade estava no verde e o prefeito tentando aumentar o IPTU também. Só que, detalhe, na mesma época que ele queria aumentar o IPTU, ele levou, os vereadores lá fizeram bem bolado e na mesma época, tudo em votação relâmpago. Sabe aquele tipo de coisa assim que você escuta nos bastidores? Eles vão aumentar o IPTU, eles vão criar uma nova verba para os vereadores. E quando você vê, eles aprovaram, do nada. E eles fizeram isso, aumentaram a verba de gabinete dos vereadores. Durante a realmente os caras saíram de 68 mil de verba indenizatória para 96,4 mil. 96 mil para contratar assessor, velho. 25 assessores. É a verba de um deputado federal, saca? Os caras se perderam tanto porque tinha um prefeito fraco que não tinha base. E eles, você quer aumentar o IPTU? Beleza, mas a gente vai fazer a nossa farra aqui também. Porque, obviamente, quando você aumenta a arrecadação da prefeitura, você também aumenta o duodécimo, que é a parte que vai para a Câmara Municipal. Né? Um 12º do orçamento sempre vai para a Câmara Municipal. E com esse duodécimo, eles foram lá, aumentaram diversos cargos. Pô, cada vereador lá aumentou, tipo, quase 60% a quantidade de cargos que os caras tinham no próprio gabinete. Por que o cara quer 25 assessores numa sala que não cabe 10 assessores? É pro cara ficar o dia inteiro pedindo voto, levantando o nome dele na rua. E aí surge um negócio muito interessante, e por isso que eu vejo o MBL e a missão como únicos, porque existem 2 tipos de pessoas na política. Aquelas que querem política para ter... que quer o poder pelo poder, que só quer o prestígio, que quer o cargo, que quer, enfim, fazer o jogo fisiológico da política e ter todas as benesses possíveis desse jogo. Existem aquelas pessoas que querem o poder para ter poder de transformação de fato. Que quer chegar lá e falar, eu quero ter poder para quê? Para que a minha cidade não fique mais refém de um filho da puta que vai propor 100% de aumento do IPTU. E para que a Câmara Municipal, que deveria ser, como você bem disse, essa última barreira, né, que deveria estar fiscalizando o Executivo, que ela não se venda para esses caras. E se eu tiver que estar lá para colocar aquela Câmara de cabeça para baixo e ela não leve para esse mesmo modus operandi, eu vou estar lá. E é por isso que a gente quer poder, para não deixar na mão desses caras. E aí surge um outro fator muito interessante, porque sempre surgem aqueles caras com um discurso muito atrasado e muito imaturo, que falam, o MBL é um projeto de poder. Sim, nós somos um projeto de poder, mas por tudo isso que a gente fala, por que você quer estar lá? Eu que deixo a transformação, fazer as coisas certas acontecerem. Por isso que a gente pode falar que nós temos um projeto de poder sem se envergonhar. Mas aqui o que acontece? Ele fez isso, né? Ficou refém da Câmara o mandato inteiro. Os caras ganharam... Velho, tinha vereador com 300 cargos aqui. Agora você imagina, vamos fazer uma conta básica? O cara saiu já de 60 mil para 95 verba. No final, eles criaram uma verba indenizatória de 15 mil reais. Verba indenizatória para o cara colocar gasolina no carro, para o cara pagar um restaurante que ele vai, para contratar um outro diretório, um outro escritório no bairro dele, enfim, para contratar assessoria jurídica, aquela verba indenizatória que os deputados também têm. Criaram 15 mil de verba. E um cara que tem 300 cargos, vamos colocar uma média de 2 mil reais por cargo, por mês. O cara que tem 300 cargos na prefeitura, velho, é um rombo gigantesco de um monte de indicação política de pessoas desqualificadas que não vão estar prestando um bom serviço, que estão só alimentando essa máquina do poder pelo poder e etc.
E aí você imagina um cara desses indo para reeleição, o cara tem 300 cargos por indicação política. São 300 famílias que vão estar pedindo voto para ele. Se cada um ali arruma 10 votos pro cara, são 3 mil votos. Tem vereador que ganha aqui com 2.500, sabe? Então, vira essa máquina de retroalimentação sempre, e ela sempre volta na nossa bunda, sabe? Porque a gente tem que pagar essa conta, não recebe bons serviços, tem o asfalto cheio de buraco, ônibus tudo lotado, sem atraso, cidade suja aqui no nosso caso, e não resolve nada. Então, no final das contas, se eles tivessem uma receita clara do seguinte, a população é um monte de gente burra, um monte de gente incapaz que deixa a gente fazer o que a gente quiser. Então a gente vai encher nosso bolso, a gente vai viver do bom e do melhor, e esses caras só têm que pagar a conta. E no caso de muitos desses caras, eles acham que a nossa função é só pagar a conta e ficar calado, a gente não pode nem sequer reclamar, porque quando a gente aparece, eles tentam fazer de tudo. Eu lembro que você falou que o seu vídeo começou a rodar em grupos de WhatsApp, o meu primeiro vídeo também, ele não deu muito no Instagram, mas a galera baixou e ficou mandando em grupos de WhatsApp, e mandaram no bairro de um vereador em específico, que ele pegou muita pilha, porque a base eleitoral dele estava lá, porque o que aconteceu? Esse cara, ele é tão desprezível que quando ele votou o Código Tributário, aí ele disse que não leu o Código Tributário, não sabia que ia ter um aumento de 100% no IPTU daquele Código Tributário. Aí ele foi, na outra semana, vestido de palhaço no plenário da Câmara, falando, o secretário de Finanças me enganou, e eu tenho que apanhar para aprender a votar direito nas coisas. E aí ele tirou o cinto assim, pediu para o vereador ir lá e dar uma cintada nas costas dele, para eu aprender a votar direito. Aí eu gravei um vídeo, velho, vocês acreditam na conversa desse cara? Na época eles tinham 85 mil de verba, eles não tinham feito, foram 3 aumentos que fizeram ficar com 96 mil, né? Na época eles tinham 95 mil de verba. 85 mil de verba. Eu falei, cara, esse cara tem 25 assessores, podendo gastar até 85 mil de verba para contratar esses caras, para ajudar ele na atividade parlamentar, e na hora de votar, não era um projetinho qualquer, mudar nome de rua, outra coisa. Na hora de votar o Código Tributário Municipal, esse cara votou sem ler. Vocês acreditam na história desse cara? Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Só que a negociação com o prefeito deve ter sido muito vantajosa. Aí eu deixei a provocação, vocês acreditam nesse cara? E a galera jogou esse grupo, pegou esse vídeo, jogou nos grupos de WhatsApp. Deu tipo assim, uns 2 dias o cara achou meu WhatsApp e ligou, velho, me ameaçando. Eu vesti a farda preta, não sei o quê. Se eu precisar ir atrás de você pra você aprender a me respeitar, tô disposto a fazer alguma coisa até que eu perca meu mandato. Eu não tenho medo de você, não. Aí eu falei, velho, eu tava até no centro aqui perto. Eu falei, cara, eu posso ir na Câmara agora. Se você resolver, eu abro uma live, eu falei o meu posicionamento sobre as suas ações, vamos debater. Você vai ter a chance de falar para todo mundo que acompanha na minha rede social o seu posicionamento, aberto, gravado, sem corte, sem nada. Você tem coragem? Ele, não, é que eu tô com Covid, mas hoje eu não tô aqui na Câmara, não. Que dia que você volta? Quarta-feira. Quarta-feira eu tava lá. Aí na hora que eu cheguei, encontrei ele no corredor, cumprimentei, ô, como é que tá, vereador? Tudo bem? Não lembra de mim, não, que você me ligou semana passada, eu falei que ia estar aqui, tô aqui, vai o vídeo, vamos lá? Ele, não, com você eu não vou conversar, não, eu não sei o quê. Aí tinha um amigo meu que tava lá, nós estávamos em 3 pessoas aqui do núcleo. Aí ele falou, não, vereador, então conversa comigo. Ele, tá bom, pro meu gabinete que eu vou te atender. Na hora que eles chegaram, e ele chegou lá no gabinete, ele falou, você não entra no meu, não, você fica esperando aí na porta. Eu fiquei lá na porta, né, filmando. Aí, na hora que ele entrou no gabinete, o Bercol perguntou assim pro vereador, mas ele não pode entrar não? Qual que é o problema? Aí ele já começou, não sei o que, você quer causar, não sei o que. Ele falou, não, mas você não quer deixar o cara entrar, não sei o que. Aí foi empurra, o cara roubou o celular do Bercol, ia filmando de fora e tudo. Até que a gente conseguiu recuperar o celular, foi lá para a Guarda Municipal, registrou o boletim de ocorrência e tudo. E vídeo levou desse aí, não saiu? Cara, saiu no YouTube do Bercó. Eu era tipo, velho, nem tava esperando gravar, eu tava muito preparado, eu nem tenho vídeo disso. Tem um vídeo lá do Bercó no YouTube muito bom, inclusive. Na aula de Mamãe Falei, da Academia MPL, acho que tem esse vídeo, o Arthur reagindo. Eu vi esse vídeo.